Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Os senhores podem estar assistindo o nosso programa durante a tarde, durante a manhã ou durante a noite. Portal Jorge Guedes, um portal de uma informação qualificada, de uma informação educacional para a nossa sociedade, na esfera nacional e internacional. Então eu tenho o prazer de apresentar o nosso núcleo transdisciplinar de Direito e Psicologia. O nosso núcleo transdisciplinar de Direito e Psicologia estuda assuntos que se relacionam ao direito e à psicologia. E é importante que a gente estude em toda a sua amplitude esses assuntos. Um desses assuntos muito importantes é o assédio moral. Então, dia 18 de abril de 2015, estaremos na Faculdade Cidade, no auditório, com o nosso curso Psicologia Organizacional, com ênfase em assédio moral e sexual. É gratuito, participe. Nosso site está abaixo, logo abaixo. Não deixe de se inscrever pelo site, mandando seu nome, telefone, endereço, celular, WhatsApp e e-mail. Queridos telespectadores, nós estamos agora, os senhores não percam esse programa até o final, porque nós filmamos aqui um caso de Daniela Toledo, que foi uma jovem mãe que foi acusada de matar o seu filho. Ela sofreu diversas torturas. Não vou falar para que os senhores possam assistir. Desde a incomunicabilidade, o que é algo inconstitucional, jamais visto só na ditadura militar, em que um delegado de polícia deixa alguém incomunicável, sem a presença dos seus parentes, do seu advogado, etc. Há torturas dentro da própria prisão e no final, pasmem, o resultado foi outro, foi descoberta a verdade de que ela era inocente, a Daniela Toledo. Então esses casos nós precisamos colocar na mídia, para que os senhores possam ver que a acusação e a prisão tem que ser algo extremamente cauteloso, extremamente com cuidados, com cautelas. Nós temos também o assunto que nós continuamos da semana passada, que é o caso do copiloto e a depressão. Esses assuntos nós vamos abordar no nosso programa Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia, com a pessoa que vos fala, o professor Martinez. Não percam, fiquem no nosso programa para assistir o caso Daniela Toledo. É chocante. É uma presa que foi presa de forma inocente. E quantos presos nós temos na penitenciária, no Brasil e no mundo, que são inocentes? E quantas torturas e assédio moral existe no presídio e nessas formas processuais que nós estamos acostumados a assistir, né? Prisões, por exemplo, para que se faça delações premiadas. Infelizmente, às vezes é o caminho mais rápido, mais prático de se apurar, mas é preciso cautela, porque quando se entra na prisão, se confessa até que matou Jesus. É um absurdo essa posição de tortura psicológica. Vamos agora ao caso do copiloto, que fizemos na semana passada, antes de adentrarmos nesse assunto. O caso do copiloto da semana passada, que jogou o avião nos Alpes franceses, ele sofreu de depressão. E nós temos os estudos da depressão hoje como transtornos do humor. Esse transtorno do humor, eles podem atingir também a bipolaridade. E dentro do estado da bipolaridade, já se fala que em certos momentos maníacos se pode ter graus de psicose. Então ele poderia ter esse estado de psicose para jogar o avião em cima dos Alpes franceses, matando a si próprio e cometendo homicídio com referência a 150 pessoas inocentes. Caso que chocou, e é preciso que as empresas, principalmente as empresas aéreas, façam o trabalho de pesquisa e diagnóstico do clima organizacional, para detectar se as pessoas têm problemas de depressão, têm problemas de transtornos mentais, têm problemas de transtorno de ansiedade generalizada, têm problemas de estresse pós-traumático, transtorno do estresse pós-traumático, enfim, qualquer tipo de problema mental, e possam ser tratadas, possam ser requalificadas via tratamento. Então o que ocorre, nós estamos assistindo aqui agora, é que, segundo o Seligman, nós começamos no programa passado, ele começou a fazer testes com vários animais, cachorros principalmente, e submetidos a choques elétricos. E de forma que nenhuma reação dele modificava
aqueles choques elétricos. Então ele se sentiu impotente, a situação ficou incontrolável e a partir daí surge a teoria do desamparo aprendido, que ela está muito ligada à teoria do desamparo aprendido com os episódios depressivos. Então, a partir do momento em que situações nos fazem incontroláveis, não temos controle, se nós nos tornamos impotentes, depressão vem de mais pressão. A partir deste momento, você não tem como controlar. Então você cai o quê? Você perde a luta, perde a esquiva, perde a fuga e você se torna entregue. Esse é o processo depressivo. Do processo depressivo, nós temos o transtorno do humor, que pode gerar uma oscilação do maníaco, né? Antigamente maníaco depressivo, você tem o humor exacerbado, em alta, ou então ele extremamente depressivo. E ele pode gerar, nesse caso bipolar, ele pode gerar um caso de psicoses, né? E que podem gerar situações como a do piloto que realmente matou essas pessoas. Portanto, cabe às empresas aí, nós estamos aqui com um sistema preventivo, que é um sistema de pesquisa e diagnóstico do clima organizacional nas companhias, nas empresas. Façam esse sistema de pesquisa e diagnóstico do clima organizacional. Nossos telefones estão abaixo e nosso e-mail também. Estamos às ordens para atender quem quer que seja. Não deixa de ser uma advocacia também preventiva e uma terapia preventiva. Voltando agora ao caso dos presos inocentes, que também um assédio moral. Eu tenho aqui em Salvador, eu sou advogado, e tem um constituinte que foi pronunciado para o júri. Evidentemente, para explicar ao nosso telespectador, o tribunal do júri, ele é bifásico. Ele tem a primeira fase e a segunda fase. O tribunal do júri, ele é propício para crimes dolosos contra a vida. E nos crimes dolosos contra a vida, se vai para o júri popular, 7 jurados leigos que vão julgar as pessoas. No caso nosso, o Brasil adotou o sistema bifásico. A primeira fase, ela é feita pelo Poder Judiciário. São juízes togados, juízes que têm a formação jurídica, que eles vão filtrar. E se houver materialidade e indícios suficientes de autoria, ele é pronunciado para o júri. Caso contrário, ele não é pronunciado para o júri, ele é impronunciado, certo? Ou até mesmo crime desclassificado. Neste caso, o caso do meu constituinte, foi um bar, aqui na orla de Salvador, Bahia, em que ele entra, as câmeras mostram que ele está normal lá, mas ele lá aí encontra a ex-noiva, a ex-namorada, que estava com um grupinho de amigos. E a partir daí, na saída, ele sai tranquilamente e ouve os disparos. A partir daí, se diz na viatura que o ex-namorado da moça estava lá. Pronto. A partir daí nós temos uma lacuna e nós vamos ter a ilação por preenchimento de lacuna. Em psicologia chamamos ilação por preenchimento de lacuna. Então preenche-se a lacuna de que é ele o culpado, certo? Sem nenhuma prova de balística, sem nenhuma prova de pólvora incombusta nas mãos, sem nada, nenhuma prova que possa criar o liame entre o crime e ele. Apenas uma pessoa que é uma das vítimas sobreviventes. Nós temos muito respeito pelas vítimas e seus familiares. Foi um crime triste, mas apelamos que existe um inocente na cadeia. É como o caso que os senhores vão assistir, da Daniela Toledo. Então, é preciso cautela ao encarcerar uma pessoa. O Estado tem um poder muito grande, que ele pode encarcerar uma pessoa e a pessoa não pode lutar contra isso, porque não temos arma, não temos nada. Vivemos num Estado democrático de direito, então obedecemos ao Estado. O Estado encarcera a pessoa e depois de anos diz que você é inocente. Quem paga isso não tem dinheiro que pague. Então muita cautela no processo da prisão propriamente dita, do encarceramento do preso, só quando houver realmente os motivos autorizadores do Código de Processo Penal e da própria Constituição Federal. Então nesse caso, voltando aqui a esse caso, não existe prova nenhuma. Notem que o próprio legislador, ele fala no Código de Processo Penal que da passagem da primeira fase para a segunda fase se faz necessário indícios suficientes de autoria. Quando ele coloca no plural indícios suficientes de autoria, significa vários indícios que sejam consubstanciados e que tenham suficiente força probatória, ou pelo menos indiciária. Nesse caso não existe. Nesse caso não existe, porque
um declarante que é vítima. Primeiro, não é testemunha compromissada. Notem a diferença. A testemunha compromissada é uma pessoa isenta, que está fora da cena do crime e que a partir daí, estando fora da cena do crime, essa pessoa presencia o crime, ela é isenta, ela é imparcial, ela é neutra, ela não tem condições nenhuma de mentir, não pode mentir sob pena de responder por falso testemunho. Então ela vai descrever o crime. No caso da vítima, ela tem interesse. Então ela não é testemunha compromissada, isenta, imparcial, não responde por falsidade ideológica. E a partir do momento que ela não responde por falsidade ideológica, ela se torna uma pessoa declarante. Se do depoimento dela, de ter visto o acusado, surgissem outras provas que ligassem ao acusado, nós teríamos aí o lastro probatório suficiente, chamado indício suficiente de autoria. Como não existe nesse caso concreto, nós estamos diante de uma pronúncia que está, no meu modo de ver, data máxima vênia, com todo respeito, equivocada e que merece ser reparada. Nós estamos agora com recurso para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília e para o Supremo Tribunal Federal, também em Brasília, para que possa ser reformada essa decisão, posto que, para o júri popular, se faz necessários indícios suficientes de autoria. E mais, o exame de corpo de delito da segunda vítima não chegou ao processo. A partir do momento que não chegou ao processo, não existe. O que não está nos autos, não está no mundo. Então, não existindo o exame de corpo de delito, como no caso, inclusive, de Daniela Toledo. E não existia algum exame aí no final que ele foi refazer e nós vimos o falso positivo, ou seja, estava errado, não estava correto. E uma pessoa foi presa, torturada psicologicamente, torturada fisicamente, e a prisão é uma espécie de constrangimento, é uma espécie de tortura psicológica, é uma espécie de tortura física, é um cerceamento da sua liberdade de ir e vir, um dos direitos mais sagrados do ser humano. Posso até dizer que o mais importante que é a vida e que é a saúde, porque quem não pode ir e vir, está preso, perde tudo na vida, não é verdade? Então é preciso que a gente tenha muita cautela. Neste caso, deste rapaz, eu estou convicto da inocência dele, estou convicto que estamos diante de equívocos e que vão gerar futuramente erros judiciários e que nós precisamos resgatar isso, e vamos fazê-lo através dos recursos cabíveis para as instâncias superiores do nosso honrado Poder Judiciário. É necessário que se compreenda que o indúbio pro societatis, na primeira fase para a segunda fase, quando se manda o réu da primeira fase para a segunda fase, fala-se indúbio pro societatis, ou seja, na dúvida em favor da sociedade, porque o verdadeiro julgador é o tribunal do júri, 7 jurados leigos, certo? Então, na dúvida para a sociedade. Mas, observem bem um ponto importante, que nesse caso não há dúvida. Nesse caso, há apenas o declarante que disse com contradições. Por exemplo, o declarante descreve, o crime ocorreu 1h da manhã, o declarante tinha ingerido bebida alcoólica natural, uma festinha, né? Todos tinham ingerido bebida alcoólica, e ele diz que a camisa da pessoa que atirou nele é uma camisa preta. E as câmeras mostram um verde claro. Lógico que é uma contradição, e isso significa contra-indícios ou indícios negativos. Então, se há indício negativo, se há contra-indício, e só existe esse indício frágil, nós estamos diante de uma mera suspeita. E uma mera suspeita não autoriza a ida do réu ao tribunal do júri. Por quê? Porque nós precisamos filtrar o processo no processo bifásico do júri popular, que a primeira fase tem que ser filtrada. E a partir do momento que se filtra essa primeira fase, para que se leve ao juiz leigo, que são os jurados, alguma coisa consubstanciada. Nesse caso, para justamente evitar erros judiciários, já que os jurados leigos não têm capacidade técnica de entender juridicamente os fatos. Então precisamos destrinchá-los para entregar direitinho para os jurados. Existe autoria, materialidade, existe indício suficiente de autoria. Se não existe materialidade, porque não existiu o exame de corpo de delito, a pronúncia não poderia ter saído. O exame veio 4 meses depois. Se os indícios suficientes de autoria não indicam ou não indicavam no momento da pronúncia que existia um lastro probatório capaz de indicar que seria ele o réu
um dos possíveis culpados para que os jurados leigos pudessem julgar, aí sim. Mas se não existiu nada, são meras suspeitas, meras ilações, e nós estamos cometendo estamos caminhando deste equívoco para um erro judiciário. Contradições e contradições. Segundo o reconhecimento, estava errado, porque no meu modo de ver é equivocado, data máxima vênia, porque é preciso que o declarante descreva a vítima, a vítima declarante descreva o réu, o acusado. E ao descrevê-lo, ele tem que dizer se estava com barba, sem barba. No outro reconhecimento, o réu estava com barba. E no dia, segundo ele, sem barba. Então fica meio difícil você reconhecer com barba, sem barba, camisa preta, a contradição, camisa verde clara, e aí começam diversas contradições. O biotipo, como se fosse um homem magro e alto, na realidade o réu é baixo, ou médio e gordo, ou gordinho, então até o próprio biotipo, ele está totalmente desintonizado da realidade dos autos. Então nós estamos com certeza absoluta diante de um erro, de um equívoco data máxima vênia, com todo respeito, de um equívoco judicial que pode se transformar amanhã ou depois num grande erro judicial. E já prejudica o réu, porque o réu já está preso há mais de um ano e o que nós estamos buscando é a sua soltura para que ele possa responder o processo em liberdade. No tocante ao assédio moral, as empresas estão extremamente muito preocupados. Eu quero agradecer a participação de diversas empresas. No dia 18 de abril de 2015, gostaria de que fossem diversos representantes das empresas, dos seus recursos humanos, gestão de pessoas, justamente para que a gente pudesse, neste dia, neste curso, né, sobre psicologia organizacional com ênfase em assédio moral e sexual, discutir esse assunto que é de relevância e é importantíssimo. E nós temos feito, através da pesquisa e diagnóstico do clima organizacional nas empresas, nós temos detectado muita coisa. O senhor ou a senhora que é empresário, que é diretor de uma empresa, não se preocupe. O processo é feito sigilosamente e nós temos o dever, o sigilo profissional, e isso vai para a mesa do diretor que nos contratou. Este diretor que nos contratou é que irá receber todo o relatório sigiloso, que ele também tem a obrigação profissional de não revelar, e nós vamos procurar então ajustar esse meio, essas relações interpessoais, para que o ambiente fique mais sadio e para que não gere para o senhor e para a senhora, empresário, diretor de empresas multinacionais, grandes empresas, prejuízos, como por exemplo, que pode ser um assédio moral, só de assédio moral, R$50 mil. Um assédio moral coletivo, em São Paulo, uma empresa, R$2 milhões. Então fica muito caro para a empresa pagar esse assédio. Seria muito interessante se pudéssemos evitar. Esse trabalho preventivo é muito interessante. Nós temos feito, eu fiz uma pesquisa e um diagnóstico sobre clima organizacional, e vou aqui dizer porque com certeza essa pessoa me ouve, inclusive me assiste. Eu fiz sigilosamente e eu tenho certeza de que esse coordenador, esse chefe intermediário, ele é um psicopata. Eu não tenho dúvida nisso. Você precisa de tratamento. E vou novamente, todo o programa eu falo para você, se eu sei que você está me ouvindo, saia daí logo. Não demora não. Você está demorando, não demore. Saia daí logo. Saia daí logo. Saia rápido. Saia rápido. Saia rápido. Não demora. Porque você vai fazer uma empresa, uma instituição séria, você vai prejudicá-la, vai colocá-la no banco dos réus. E eu não gostaria que ela fosse para o banco dos réus. Então sai daí rápido, não demora não. E vai procurar tratamento, porque você é um psicopata, achacador e assediador moral. E você prejudica os funcionários, você causa estresse pós-traumático nos funcionários, depressão, ansiedade, e prejudica a empresa, a companhia séria, que eu tive a honra de estar nessa companhia e de fazer a pesquisa e o diagnóstico do clima organizacional. E o clima é bom, o clima é bom. Fora você, que precisa sair daí rápido, sai rápido, para não colocar essa instituição, que eu tive a honra e tenho a honra de estar, que é uma instituição séria, no banco dos réus. Não deixe não, sai logo. Sai logo, sai rápido. Voltando então aqui, o nosso assédio moral, ele é muito importante, porque o assediador, ele é um achacador. Ele é uma pessoa que tem poder. E o poder, ele faz com que o funcionário, certo? Ele trate de forma desigual. Então, um grande ponto nas relações interpessoais,
para os chefes que querem ser líderes mesmo, que querem ser chefes e não ter que sair correndo, como este rapaz vai ter que sair correndo do cargo, o senhor e a senhora que quer ser um líder de verdade, o primeiro ponto de partida é obedecer a um tratamento interpessoal igualitário. As normas foram feitas para todos e todos têm que cumprir as normas. Lógico que a própria lei fala, trata-se igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, justamente para igualá-los. Um servidor que tem um problema de locomoção, ele não vai poder ter a mesma locomoção, né, de outro que não tem uma deficiência física. Então o tratamento dele é diferenciado. E as próprias empresas são estimuladas a contratar pessoas deficientes, porque são muito produtivas, são muito esforçadas, mas não vai se poder exigir dele a mesma locomoção de uma outra pessoa que não tem uma deficiência física. Então esse equilíbrio e essa posição de igualdade dentro desse equilíbrio faz uma inter-relação muito boa. E o senso de justiça, que infelizmente nós seres humanos somos falhos, natural, mas procuramos sempre buscar chegar a uma posição do ideal. O real é totalmente diferente do ideal, mas nós procuramos buscar a aproximação desse ideal. E esse senso de justiça se faz sem perseguições, sem benefícios, sem beneficiar, né? Sem se tornar um achacador, sem se tornar um assediador moral ou sexual, procurando que todos os servidores, todos os seus subordinados se sintam felizes no trabalho e produzam cada vez mais. O seu trabalho como líder é estimular. Você tem que estimular, conversar, fazer com que todos os seus liderados possam estar à frente do trabalho com muita vontade e muita dedicação. E você é um líder, um líder o que é? Um líder não pode ser um achacador, um líder não pode ser um assediador moral, um líder não pode ter medo dos seus liderados tomarem o seu poder, porque senão você não tem luz própria, você é uma sombra. Não esqueça nunca, eu gostaria de encerrar esse programa, a luz nunca perde contra os esforços da sombra, pelo contrário, brilha ainda mais. Eu gostaria muito de agradecer a Jorge Guedes, a produção do programa, na pessoa de Jorge Guedes, na pessoa da senhora Anita Guedes, e dizer que nós estamos cada vez mais avançando no nosso núcleo transdisciplinar de Direito e Psicologia. E não percam, se matriculem. Psicologia organizacional, com ênfase em assédio moral e sexual, é um curso que os senhores poderão participar no dia 18 de abril de 2015, nosso e-mail embaixo. Envie o e-mail, se cadastre com seus dados pessoais e, evidentemente, participe desse curso que vai ser muito interessante. Nós temos um livro de 2015, que no próximo programa nós vamos apresentar, que fala do assédio moral de um autor nacional conceituado, e nós vamos apresentar no próximo programa da editora Atlas. Nós vamos apresentar esse livro para que possamos tê-lo como livro-texto dos nossos trabalhos na questão do assédio moral. Eu quero agradecer também a todos, eu quero render aqui homenagem também a um amigo meu, que a gente tem se comunicado pela internet, é o nosso querido juiz Luciano Martinez, né? Juiz do trabalho, mando aqui um abraço, tenho acompanhado seus livros, comprado seus livros, é o mestre do nosso direito. Mando um abraço para outros magistrados, outros queridos amigos, né? Aqui a doutora Delma Margarida, juíza, que está agora na vara, na Câmara Criminal, como desembargadora substituta. Meu grande abraço, minha colega no curso de pós-graduação de Ciências Criminais, doutor Moacir Pita Lima, meu colega também no curso de pós-graduação de Ciências Criminais, eu mando aqui um abraço. São pessoas honradas e dignas e que fazem com que o nosso judiciário seja cada vez melhor. Aqui um grande abraço também ao nosso Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na pessoa da sua presidência, e a todos os magistrados, promotores, delegados e queridos colegas advogados. Nós estamos aqui para esclarecer, para debater de forma científica, de forma cultural e de forma acadêmica. Essa é a beleza do programa e a grande participação de Jorge Guedes nessa linha que ele mantém com muita legitimidade. Ele é fidedigno nessa linha de uma informação qualificada e justa. E não percam, logo depois da minha fala, esse caso Daniela Toledo. Assistam por completo. Meus alunos, vamos exigir, vamos pedir. A gente nunca exige, o líder não exige, o líder pede. Vamos pedir para que vocês façam um artigo científico sobre o caso Daniela Toledo. Para isso vocês vão ter que assistir
assistir o programa Jorge Guedes e vão ver o caso da Daniela Toledo. Uma mãe acusada de matar uma filha que foi inocente, foi torturada. Não vou falar mais para que vocês possam assistir e no próximo programa teremos o nosso debate. Mais uma vez, muito feliz e muito honrado de estar aqui. Com certeza absoluta, esse nosso projeto que já está ganhando corpo da pesquisa e diagnóstico do clima organizacional nas empresas e organizações particulares, privadas e públicas, está tendo um resultado excelente e nós conseguimos detectar muita coisa, inclusive os psicopatas, que são de extrema periculosidade para o meio social, porque eles não têm empatia com ninguém, não têm sentimentos e o seu sistema límbico emocional está inteiramente paralisado. Não tem amigos, não tem ética e não tem respeito a ninguém. Só querem satisfazer seus próprios interesses e subir. E pasmem, uma observação. Pesquisa realizada, os psicopatas estão assumindo cargos, tanto no setor público como no setor privado, cada vez mais cargos de grande importância. É preciso cuidado, e é preciso tratar, e é preciso observar. Nós estamos aqui para isso. Mais uma vez, nosso abraço fraternal a todos. Que o grande arquiteto do universo ilumine a todos. Muito obrigado a todos. Avisa minha mãe. Tchau, tia. É ela. Bom dia. Oi, bom dia. Você é a mãe da Vitória? Sim, eu posso entrar? Eu preciso ver minha filha. Sou do Conselho Tutelar. Ela tá mal, ela teve uma parada respiratória. Tava ali, assim, desesperada, porque eu não sabia. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Logo em seguida, ela teve a segunda parada cardiorrespiratória. E daí, eu ficava ouvindo aquela máquina tocando assim, dava uma aflição tão grande, assim, em mim. E daí, a hora que eu vi, tinha uma conselheira tutelar atrás de mim e um policial. Qual o seu nome completo? Daniela Toledo. A sua idade? 21. Posso ver seus documentos? Sim, tá no quarto. Vamos então. Você me espera aqui. Daniela acha estranha a presença policial. O que estavam fazendo lá? E o que queriam dela justamente naquele momento? Ai, por favor, doutora. Doutora, é minha filha, o que tá acontecendo? Ai, por favor. O tempo passa e o desespero de Daniela aumenta. Ninguém lhe dá nenhuma informação e nem explica o que está acontecendo com a filha. Tá feliz agora? Você matou sua filha com cocaína. Você matou ela. Você matou ela. Olha só o que você fez. Olha aí. Sua filha. E daí ela falou, olha o que você fez com sua filha, você matou ela com overdose de cocaína. Nunca passou pela minha cabeça que minha filha ia vir falecer. E quando eu vi ela na cama, onde que ela tava, nossa, foi assim, foi terrível. Eu não consegui, assim, esboçar assim, nenhuma reação. Eu fiquei paralisada, porque esses um pouco mais de 3 meses, né, lutando com ela, pra ela ficar bem, a gente correu com ela em tudo, qualquer lugar, foi em médicos. Eu não imaginava que isso ia vir acontecer. É isso mesmo. Vai. Era isso que você queria, né? Assassina. Eu lembro dessa frase que foi a que me marcou muito, né? Que eu tinha matado a minha filha com overdose de cocaína. Eu lembro só que eu falava não. E daí logo em seguida veio o policial já estava atrás de mim. Falou, olha, você tá presa em flagrante de ter matado sua filha com overdose de cocaína.
ele, sabe? Enquanto isso, começa a investigação policial do caso. Já vou! Quem é? Polícia! A polícia investiga a casa de Daniele e confisca a mamadeira de Vitória. Sua mãe dela, sim, porque aconteceu alguma coisa? Nós temos um mandado de busca. Ela está presa por ter matado a filha dela com uma dose de cocaína. Vitória tomava muito medicamento em cápsula. Os próprios médicos até me ensinaram a abrir a cápsula ou colocar no leite, né? Como ela mamava no peito, mas ela também mamava leite em pó. Diluía o remédio, daí adoçava, deixava bem docinho para ela não sentir. Diluía o remédio no leite, dava um pouquinho, depois dava no peito que ela não ia sentir. Que isso era um remédio forte, eu não ia dar uma cápsula para uma criança de 1 ano. Como assim, moço? O que você está fazendo com isso? Senhora, por que a senhora está guardando... Por que a senhora está guardando isso, senhora? O delegado dizia para todo mundo, e ele com muita euforia mesmo, ele dizia que ele tinha as provas, que o teste tinha dado positivo e que ele já tinha conseguido encontrar um pozinho branco no quarto da Daniele, dentro de uma mochila. E era o mesmo pozinho que tinha na boca da criança. E, ou seja, para ele aquilo era cocaína. Eu fiquei revoltada com isso. Eu falei, como que pode uma pessoa fazer isso com uma criança e ainda mais a mãe? Você pode me dizer por que você matou sua filha? Por que você matou sua filha? O delegado, policiais, investigadores me xingavam assim, de tudo. Chamaram de monstro, assassina, como que você tem coragem de fazer isso com sua filha, palavrões. Quem te deu a droga? Destruída pela morte de sua pequena filha, Daniele não tem forças para se defender das acusações feitas pela polícia. Um outro delegado veio, né, ele me falou que tinha ido na casa dos meus pais, tinha encontrado a mamadeira da Vitória, que tinha dado positivo para cocaína. Aonde você conseguiu? Mentira, minha filha não morreu. Vocês estão mentindo. Ah, não morreu. Não morreu. Estão brincando de brincadeira aqui. Já é festa? Demorei muito tempo pra colocar na minha cabeça que minha filha não estava mais entre a gente. Oliveira, que bagunça é essa aí embaixo? Não. Eu já falei que não era pra entrar ninguém. Não, nem embaixo, nem uma hora, não. Principalmente com a fúria sensacionalista da mídia brasileira, né, por audiência, esse lixo cultural dos jornalismos das tardes da TV aberta. Acaba com esse circo, tá bom? Vamos continuar. Tá me escutando, né? Toda essa bagunça, todo esse... Os jornalistas estão tudo nervoso, querendo saber o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Fizeram um lixamento moral do qual a Daniele não pôde escapar, porque nem a imprensa, nem a polícia, nem os órgãos acusatórios quiseram ouvir a sua versão antes de divulgar na mídia essa acusação precária e absolutamente inconsistente, violando, né, o princípio da presunção da inocência. Ter notícia, saber o que realmente tinha acontecido. A gente queria entrar, mas o delegado não deixou ninguém entrar. Filha, se você acredita em alguma coisa, tem um santo da sua devoção. Pede para ele te ajudar e você dizer uma vez a verdade. Não adianta mentir. Não adianta mentir. Fala a verdade. Pode contar pra gente o que você fez com ela. A gente, na autópsia que a gente fez na Vitória, na necrópsia, a gente abriu o corpo dela e viu que estava cheio de cocaína. Tá. Assina aí. O que é? Nada do outro mundo. Só os papéis para você assinar, foi tudo que a gente conversou aqui. Você me assina, por favor. E daí eu vi o delegado falando que eu falei
que conscientemente eu não faria isso com a minha filha, mas inconscientemente eu não sabia porque eu estava tendo lampejos de memória. Daí o delegado falava, olha, a declarante fala que ela matou a filha. Começamos a ligar para o advogado, a gente tinha todos os números, ele ligava para todos os números e nenhum telefonema foi atendido, nenhum. O nome Monstro da Mamadeira surgiu na própria delegacia. O delegado dizia que a mãe era um monstro. Isso não é mãe, é um monstro. Uma pessoa que faz isso é monstro, não tem como, não é nem ser humano. Daniela é mandada imediatamente à cadeia, onde fica detida à espera do processo judicial. A carcereira falou assim pra mim, não fala do que você, o porquê você tá aqui. Fala que é qualquer coisa, fala que é tráfico, fala que pegaram você roubando, mas não fala que você tá aqui por causa de ter matado sua filha. Eu falei, mas eu não matei minha filha. Tudo bem. E ainda ela falou assim pra mim, eu vou colocar você numa cela mais tranquila, com menos meninas, e elas são sossegadas, pode ficar despreocupada. Lançaram os leões, né, numa cela repleta de outras condenadas, ou das mães. Aconteceu a tragédia anunciada. Era um lugar escuro, feio, fedido. E ele falou assim pra mim, boa noite, boa sorte. Quando ele me falou isso, na hora veio na minha cabeça, eu falei assim, agora eu vou morrer. Aí não. Agora acabou. Aí, por que você rodou? Tá surda, Lorinha? Por que você rodou? Tráfico, drogas. E de quando foi a bronca? Esse negócio tá muito estranho. De quando foi a bronca? É que eu tenho uma filha. E ela vai ficar sozinha se eu não tiver. Porque não é lugar pra ficar com essa choradeira não, hein? Num ambiente feminino, de pessoas absolutamente rudes e esquecidas, em total ausência do Estado. Receber, né, oficialmente uma pretensa assassina da própria filha, um bebê, é como decretar a própria morte, né? Essa manhã, Daniela Toledo foi presa por ter assassinado a própria filha, dando a ela cocaína na mamadeira. Isso é convidar realmente aquela massa de detentas a cumprir uma sentença. A bebê, com pouco mais de 1 ano de idade, morreu hoje no pronto-socorro do município de Taubaté. É autorizar que elas concretizem uma pena que o Estado não teve coragem de executar diretamente. A mulher misturava cocaína com leite materno e depois obrigava a menina a tomar. Passou, elas falaram, é a moça. É ela aí, ó, ela lá na televisão. Desgraçada! Teria sido Daniele capaz de matar a filha com cocaína? E se não tiver sido ela, como a substância chegou ao corpo da criança? Poderá esta mãe resistir à dor de ter perdido a filha e ao mesmo tempo ter força para provar a sua inocência? Filha da... Poucos minutos depois da morte da filha Vitória, Daniele Toledo é presa e acusada de ter matado a pequena, administrando uma dose de cocaína na mamadeira da criança. Você matou sua filha com cocaína! Assassina! Sem contar com assistência jurídica, é obrigada a depor e depois levada para a penitenciária feminina, onde fica incomunicável. Mas mesmo a polícia tendo dado o caso como resolvido, ainda restam detalhes a serem descobertos. Desgraçada! Filha da... Não pode ser seu próprio filho! Sua desgraçada! Comecei
comecei a escutar as outras celas gritarem, gritar, pega ela, arrebenta. Seu próprio filho, sua desgraçada! Desgraçada! Me puxaram, já começou a me bater, sabe? Por que você fez isso? E me batia. Que pare! Depois eu lembro assim, eu lembro de flashes. Ai, desgraçada! Eu lembro assim que eu sentia assim, uma coisa escorrendo, não sei dizer o que era. Uma das moças pegou uma caneta, enfiou no meu ouvido e ia bater com o chinelo. Quebrou a caneta no meu ouvido. Comecei a chorar e eu comecei a me debater. Eu não sei se eu tava tendo crise, eu não sei, de nervoso. Eu sentia esse negócio escorrendo, eu falava que tava escorrendo. Ela tá sangrando pelo ouvido. Entre a prisão dela, o anúncio da prisão de manhã e o espancamento no início da noite, isso tudo mediou 12 horas, 14 horas. E me deu uma aflição tão grande, assim. Naquele momento eu pedia pra Deus, pra Ele me levar embora. Porque eu não tava aguentando. Aí tivemos a notícia pela televisão que ela estava toda machucada, que ela foi transferida para Santa Casa de Pinda. E lá também ninguém podia entrar. Eles não davam notícia. Os médicos tratavam assim como nada. E até então deixaram ela incomunicável. A polícia não garantiu nem o direito constitucional dela, logo depois do anúncio da prisão em flagrante, em se comunicar com o parente, com o advogado, com quem quer que seja. Eu não conseguia, o braço que não estava algemado, eu sentia muita dor, parecia que estava tudo esmagado. Eles colocaram eu na ambulância e me transferiram de ambulância com escolta policial para a cadeia pública de Caçapava. Você, sai daí e deixa lugar para outra. Ferida e sem receber atendimento médico adequado, é transferida para uma nova prisão. Ei, vão deixar ela aqui assim, toda arrebentada? E se ela morrer? Depois a culpa vai ser da gente? Chega, acabou, hein? E daí ela veio, perguntou pra mim qual que era o meu nome. E ela falou, eu já sei porque você tá aqui, mas não precisa se preocupar que a gente não vai fazer nada. Meu Deus! Doía muito, sangrava muito. Ela falou, deixa eu ver o que você tem no seu ouvido. Daí que ela olhou, ela pegou uma pinça e ela tirou. Ela tirou as coisas da caneta que tava no meu ouvido. E elas me trataram bem, normal. Eu não pensei em fugir. Pensei em quebrar o vidro, pegar, me cortar, me matar mesmo. Porque eu não via mais saída. Falei, pronto, agora eu caí numa penitenciária mesmo, né? Então não tem mais jeito. Antes de eclodir a condenação final, ela não pode ser detida juntamente com condenados do Estado, com pessoas que já cumprem pena, né? Ela tem que ser resguardada desse contato em celas especiais, ainda que fosse culpada. Na nova prisão, a vida de Daniele volta a correr perigo. É feito para ela um novo pedido de transferência. Eu falei, mas eu não posso ficar aqui. Daí um dos carcereiros falou, não, você não pode, porque as meninas do convívio estão querendo virar a cadeia pra te pegar e te matar.
Daniele é tratada como presa perigosa e é isolada para preservar as outras internas. Eu lembro que eu deitei assim na cama, mas eu chorava. Eu chorei assim, eu chorei até dormir. Até esse momento, não pôde se contactar com a família e nem pedir ajuda jurídica. Toledo, remédio, café da manhã. Daniele vive nas piores condições e é vítima de maltrato psicológico. Sua situação fica pior a cada dia. E quando eu voltar, eu quero ver esse chão limpinho. Você tá me ouvindo, Toledo? Então fica de pé. Quando eu falo com você, você fica de pé. Sim, exatamente. Ao mesmo tempo que eu queria morrer, eu não queria morrer sendo envenenada. Eu queria fazer. Só eu tinha o direito de me matar, ninguém mais. Era na minha cabeça. Então estava todo mundo achando que ela estava numa cela sozinha e numa cela segura, né? E ela já tinha apanhado e nem os advogados, nem a família sabiam onde ela estava. Daniele passa os dias sem comer, sem falar e sem dormir, mergulhada em uma profunda depressão. E daí eu comecei a ter crise convulsiva. E dentro da cela, sozinha, eu tive que aprender a me virar. Eu lembro que eu tinha muita tontura, não sei se era por fome, lógico, ou se era, tinha muita dor de cabeça, eu sentia ainda meu ouvido sangrando. Um mês antes da morte de Vitória, Daniele tinha passado 16 dias na UTI, onde sua filha se encontrava internada. Quando a Vitória nasceu, eu já estava internada por conta da pressão. Então ela nasceu, né, assim, uma criança de 7 meses. Ela nasceu um pouco debilitada, né, precisou de respiração artificial. Eu acho que ela ficou por volta de um pouco mais de um mês no hospital. E quando foi mais ou menos com 2 meses, ela começou a apresentar crise convulsiva. Daí eu comecei a levar ela num pronto atendimento aqui em Taubaté e na onde encontrei uma médica que começou a fazer acompanhamento com ela. A vez mais longa que ela ficou na UTI foram 16 dias, né, que ela ficou entubada e nada fazia ela voltar. Ela ficava 24 horas no hospital. Sempre admirei a Daniele como mãe, porque era muito dedicada. Em uma das noites que cuidou da sua filha no hospital, um fato mudaria sua vida para sempre. A Vitória, ela estava no isolamento, porque ela não podia estar em contato com outras crianças. Daí o bebedouro que tinha perto do isolamento, ele estava desligado e estava quente. Fui até a recepção, lá na frente, que tinha água que estava ligada. Depois de suportar um estupro de alguém que devia cuidar da filha, de ser acusada de matá-la e ser levada como a pior das criminosas, de ficar isolada em uma penitenciária de segurança máxima, somente a ideia da morte parece aliviar o sofrimento de Daniele. A polícia não garantiu nem o direito constitucional dela. E mesmo que a polícia e a opinião pública deem o caso como encerrado, ainda restam alguns detalhes da causa que precisam ser descobertos. E daí foi quando eu fiquei frente a frente, eu fui agredida. Um estudante de medicina que tratava sua filha a violentou e abusou sexualmente dela dentro do hospital. Fiquei bastante machucada, me agrediu também verbalmente.
atendida aqui de graça. Sua filha precisa continuar vindo, porque senão vai morrer. Assim que cuidado com o que você fala. Aqui não aconteceu nada. Você entendeu? Aqui não aconteceu nada. Você calada. O que eu faço agora, né? Eu denuncio, não denuncio, a vida da minha filha pode estar em jogo. Ela fez tudo que uma vítima honesta poderia fazer, uma mulher de honra poderia ter feito, para levar adiante o processo penal contra o causador do estupro. Recebi ameaças, eles ofereceram quarto particular para minha filha, outros tratamentos, tentaram me induzir, né? Quando o hospital me chamou para conversar, a parte da administração, eu sabia que não era ninguém da parte da limpeza, ninguém da parte de enfermagem, como eles tentaram me induzir a falar. Logo depois que eu resolvi fazer a denúncia, que eles levaram a Vitória para o quarto particular, que eles viram que eu não estava cedendo, eles começaram a não passar visita de médicos, atrasava a mamadeira, atrasava o lanche da Vitória. O hospital tenta esconder o fato, oferecendo dinheiro e sujando a imagem de Daniele. Para dar alta, eles chamaram a avó paterna dela, chamaram o médico geral da pediatria, chamaram o médico da parte administrativa, todos para dar alta para Vitória, para assim, tipo assim, jogar na minha cara, falando, ó, tá tudo bem, pode levar sua filha, que a gente não tem mais nada a ver com isso, já que você não quis seguir as nossas regras. Alguns dias depois, quando Vitória precisa de atendimento médico de urgência, eles se negam a atendê-la. Eu fui com ela lá, eles simplesmente, o segurança virou para mim e falou que, por ordem administrativa, a Vitória não podia mais entrar dentro do hospital. Vitória é transferida, onde finalmente morre. O delegado que fez a ocorrência era o mesmo que estava cuidando do caso da Vitória, só que ele em nenhum momento mencionou esse detalhe pra gente. Foram 11 dias, né, no fato da violência ao fato da minha filha falecer. 16 dias depois de ser presa, Daniele é autorizada a receber uma visita na prisão. De levar, né, uma foto da Vitória para mim, eles não permitiram. Eu lembro que eu pedi para ela não levar mais meu filho, porque eu não queria que ele ficasse naquele ambiente, ficasse me vendo machucada. Tava lá. Com quem que ele tá agora? Daí a conselheira tutelar falou que não podia, né, por ele ter um vínculo comigo, ele não podia, mas ele falou, não, ele não vai pra casa transitória, ele tem pai, ele não tem que ir pra casa transitória. A minha mãe levou uma comida pra mim, eu lembro que eu comi tanto, mas eu comi. Eu bebi 2 litros de refrigerante, assim, sabe, no tapa, porque eu tava semanas sem comer. Você não acha que eu matei a Vitória? Claro que não, meu amor. Claro que não, é claro que eu acredito em você. Meu pai, ele optou, ele foi 2 vezes ou 1 vez me ver, ele optou de não ir mais, porque meu pai, ele chorava muito, porque eu era a única filha mulher dele. E ele falava pra todo mundo que eu era o ouro dele, que eu era, né, a princesa dele. E pra ele foi muito... Ele ficou muito fragilizado, né? Então eu falei pra minha mãe pra não deixar, que ela sabia que eu era inocente. Isso foi assim, pra mim foi muito bom. Filha, eu tenho boas notícias pra você. Tem uma jornalista chamada Cristina que está muito empenhada em provar sua inocência.
Nesse exato minuto ela tá lá na sua casa, junto com a tia Tereza, olhando as suas coisas, filha. Uhum. Manda um beijo pra tia Tereza, mãe. E aí quando eu entrei, eu já vi, era uma casa simples, né? Eles abriram a geladeira, praticamente só tinha uma garrafa de água na geladeira. Vitória. E a avó da criança começou a mostrar o quarto, as coisinhas da menina, e ela falando, ela gosta dos filhos, ela tem o maior carinho por eles. Com licença. Olhei aquelas roupinhas das crianças, sabe? Apesar da simplicidade da família, da casa, as roupinhas todas dobradinhas, todas com bordado, todas, sabe? Aquele carinho de mãe mesmo. A jornalista tem uma intuição e decide segui-la. Na casa de Daniele encontraria as pistas que estava procurando. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Essa moça pode ser realmente inocente. E tem que achar um jeito de provar essa verdade. E foi aí a minha luta, né? Porque era uma coisa que estava me afligindo muito. Sabe quando você sente aquele aperto no coração e não sabia se eu estava fazendo a coisa certa ou errada. E eu tinha que buscar a verdade. Até que consegui encontrar. Foi assim, um momento muito difícil. Eu sonhei com a Vitória, eu sonhava que eu ia no cemitério e ela estava gatinhando atrás de mim, chorando, me chamando. Sonhei que eu abri o túmulo dela, não tinha criança nenhuma, que era tudo mentira. Eu lembro que eu estava dormindo e eu senti que a Vitória dormia comigo. Toledo, remédio e o jantar. Você não comeu nada na hora do almoço, mas o jantar você vai comer. E é melhor você começar a comer e comer tudo, Toledo. Ficou claro? E toma todo o remédio também, hein? Toledo, ficou claro? Sim. Ficou mesmo? Ficou. Melhor assim. Deprimida e sozinha, Daniele só encontra uma saída para o pesadelo que está vivendo. Eu lembro que acho que eu juntei uns 10 desse remédio e tomei tudo. Toledo, remédio. Levanta, Toledo, remédio, vamos. Ei, Toledo. Morreu, tá morta. Em 2006, Daniela é estuprada por um estudante onde sua filha estava internada. O hospital esconde a situação e se nega a continuar atendendo a Vitória. Debilitada, a pequena morre. O mesmo pozinho que tinha na boca da criança. Aquilo era cocaína. Daniela é apontada como responsável, detida e transferida sem direito a nada. Considerada presa de alta periculosidade e acusada do pior dos crimes, Daniela não encontra sentido para continuar vivendo. Ei, Toledo. Mas eu fiquei muito ruim, eu não consegui levantar pra ir no banheiro. Fiquei muito ruim, mas não morri. Essa é a prova da mamadeira. Aham. E a autópsia da criança? Não tem nada. A jornalista, ela tinha muitos conhecimentos devido à profissão dela, né? Conhecia também o pessoal no Instituto de Criminalista e ela conseguiu agilizar para que, né, o resultado do exame saísse logo para que a Dani pudesse o quanto antes sair lá da prisão. Mas essa mulher tá presa. Ela tem que sair. A jornalista foi jornalista, ela foi mãe, ela foi advogada, ela foi protetora, ela foi tudo para Daniele. Vou ver se consigo. E foi aqui
que deu o presente maior para ela, que foi a liberdade, na época, né? Que trouxe a notícia do teste, né, do resultado, avisou a advogada. E daí no domingo minha mãe foi me visitar. Ela até demorou pra vir, eu tava até achando estranho. Filha, você precisa se arrumar, precisa se ajeitar, precisa ficar bonita. Pra quê? Em poucos dias você vai receber uma notícia muito boa. Uma ótima notícia. Vão me levar pra outro lugar? Você já vai saber. A única coisa que eu posso te dizer é que é uma notícia muito boa. Você vai ficar feliz. Sabe, e ela tava assim com um ar feliz. E eu nem passou pela minha cabeça. Olha, amanhã a sua advogada vai vir e vai falar com você. E até quarta-feira você vai ter uma ótima notícia. Desde o começo, pelos informes da mídia, a gente pôde perceber a fragilidade das acusações, né? Aí eu liguei para o médico de Taubaté, o médico que atendeu, eu pedi para que ele confirmasse todos os sintomas da criança. Acusavam uma mulher pobre, jovem, de ter matado a Vitória com cocaína na mamadeira. Então ele falou, ela estava sem batimentos, ela estava com a pulsação fraquíssima, ela não tinha temperatura quando ela chegou no hospital. Coisa que se alguém quisesse matar uma criança tão vulnerável, ainda mais sendo pobre, que não teria condições de ter acesso a uma droga tão cara, iria usar meios até mais fáceis para atingir o resultado desse pressuposto crime absurdo, né? Isso é sintoma de quem toma antidepressivo, que a pessoa fica caída. A cocaína é da euforia, então deixa a pessoa com taquicardia, com pressão elevada. E essa menina não tinha nada disso. O exame realmente, o blood test, ele dá erro. E outra, ele foi feito para cocaína e não para o leite. Então dá um falso positivo. Daniele. Seu remédio. Uma carcereira que vinha me dar remédio, que ela falava, Toledo, remédio. Ela veio e falou assim pra mim, Dani, vem tomar seu remédio, querida. Eu olhei assim, estranhei, sabe, a reação. Eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Tudo bem? Eu vi na TV. Meu Deus, você é inocente, né? Em 5 de dezembro de 2006, os resultados negativos dos novos exames realizados, tanto no corpo de Vitória como no sangue de Daniele, vêm à tona. Viu só? Eu disse pra você não perder a fé. E ela falou assim, nossa menina, eu vi na televisão, você é inocente mesmo, né? Bem que você falava. Daniele, vem aqui. E daí eu lembro que eu escutei a porta lá na frente abrindo. Vindo assim pelo corredor, escutei passo, daí a carcereira que tinha me consolado uma única vez, essa única pessoa que eu lembro, ela veio e falou assim, Daniele, está atrás da porta, vai, sai. Arrume suas coisas que você vai embora. Vai! Seu habeas corpus saiu. Nossa, quando ela falou isso pra mim, eu gelei assim por dentro, assim, eu falei, sabe, eu não sabia o que falar. Causa. E daí eu fui me trocar, porque eu tava com roupa de presídio, né? Camiseta branca, calça caque, né? Com o número 141, que era o meu número lá. Lá a gente não é, ou é sobrenome ou é número, né? A gente perde a identidade. Minha avó estava ali na porta, ela foi a primeira que veio me receber. Daí logo em seguida veio meu pai, daí eu vi minhas primas e aquela multidão de gente. Eu nunca tinha visto assim, sabe? Eu vi repórter em cima de carro, em cima de janela de casa.
todo mundo se empurrando. Eu fiquei constrangida, eu fiquei assim, eu nunca tinha visto. Eu lembro que eu falava assim pro meu advogado: eu quero ir embora, eu quero ir pra minha casa, eu quero ver o túmulo da minha filha. Quando a gente perde um filho, é uma dor assim, indescritível. Quando a gente é mãe, a gente pensa que a gente, na lei natural, né, o nosso egoísmo, a gente pensa que é os filhos que vão enterrar a gente, não a gente que vai enterrar o filho. E eu não pude nem enterrar a minha filha. Eu acho que assim, aos poucos eu acabei me tornando hoje uma pessoa melhor, um ser humano mais humano, sabe? Viver que julgar as pessoas faz muito mal. O julgamento popular acaba destruindo uma vida, né? E eu senti isso na pele. Eu me sinto uma guerreira que está em constante batalha. Por tudo que eu passei, eu pensei em desistir várias vezes. Então, esse aqui é o caderno que eu escrevia, né, quando eu estava presa, e aqui eu escrevia as coisas que aconteciam lá comigo, das minhas privações, dos meus sonhos, dos meus pesadelos, da falta que meus filhos me faziam. Hoje eu continuo escrevendo e agora eu escrevo, pretendo escrever coisas boas daqui pra frente e também pretendo, né, montar uma ONG, né, com meus recursos para poder estar ajudando várias crianças que têm o mesmo problema ou parecido com o que a minha filha tinha. Eu espero que seja muito bom para essas famílias, para essas crianças e, em primeiro lugar, para mim mesmo.